Esse vídeo vai ser basicamente um desabafo em relação aos livros, tá? Então eu acho que é um tema batido sim, mas eu faço o que quiser porque o canal é meu. Então se você não quiser ver, sai do vídeo. E alertas de início de vídeo de sempre, essa é apenas a minha opinião. Você não precisa concordar com tudo que eu falo e se for pra discordar, seja respeitoso nos comentários, por favor. Eu acho que eu já vou começar com uma grande problemática aqui. A problemática de que eu gosto muito do gênero de fantasia e eu acho que esse é o maior problema. Porque eu não sou acostumada a ler alta fantasia. Eu não sou acostumada a ler Tolkien, a ler George Martin, a ler C.S. Lewis, enfim, tem milhares de outros aí que eu não vou lembrar de todos os nomes. Eu sou acostumada a ler fantasia de TikTok. E aí parece que eu fico tipo nesse looping infinito, assim, de lendo os mesmos livros e tal, sem saber como sair. E provavelmente, pra sair disso, eu tenho que ler outra coisa. Olha só, acabei de solucionar o meu problema do vídeo. Quando eu digo que é um problema eu realmente gostar de fantasia, é porque eu acho que esse é o gênero mais lido, assim, da atualidade. Tanto que eu posso citar milhares de livros que vocês veem, assim, no TikTok, que são famosinhos do TikTok, que são de fantasia. Tem ACOTAR, tem Trono de Vidro, tem Príncipe Cruel, tem a Assistente do Vilão, tem O Despertar da Lua Caída, Quarta Asa, enfim, tem muita coisa. E eu tenho certeza que entre todos esses que eu falei, você já ouviu falar de todos. Porque sim, eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos o nome de um deles, se você é minimamente ali crônico dentro do TikTok, da internet no geral. Nesse mundo de livros, claro. Veja bem, não é porque eu falo muito mal deles e eu maceto eles pra caralho, geralmente quando eu trago alguma resenha, que eles não sejam uma leitura válida, que eles não sejam bons. Eu acho que sim, pra algumas pessoas eles são bons e eles funcionam, mas pra mim, eles são muito saturados e eu não aguento mais. E por que eu digo isso? Porque eu acho que todos os plots existentes hoje já são batidos, não existe um caminho novo pra você seguir. E aí eu acabo ficando cansada, porque no início do livro, 98% das vezes eu acerto qual vai ser o plot final desse livro. E aí eu fico chateada, porque eu já sei o que vai acontecer, tanto que eu acertei no início do livro. Fora que todos os personagens são idênticos. A personagem principal é idêntica de todos os livros que eu citei agora no início, desses famosinhos do TikTok. Todas elas são fortes, lutadoras, guerreiras ou minimamente corajosas. E geralmente elas têm um passado traumático e agora elas têm que sobreviver num mundo de merda. Aí também é tudo passado na era medieval e tem uma relação com a magia. A gente também tem essa questão da protagonista que agora é uma grande salvadora. Ela tem entre 16 e 18 anos e ela é uma grande salvadora e todo mundo joga as responsabilidades em cima dela. E aí agora a gente tem que seguir ela enquanto ela tá tentando lidar com os próprios sentimentos ao mesmo tempo que tá tentando salvar o mundo. E é claro, todos eles seguem esse mesmo padrão, assim. No geralzão, quando eu falo de uma forma geralzona assim, eu acho que sim. Mas se eles mudam alguma coisa, é pouca coisa. E aí também vinha uma questão de aparência, né? Porque aí essas personagens, elas são todas idênticas na personalidade e também na aparência. Porque se a autora muda alguma característica, vai ser a cor do cabelo ou do olho, e olhe lá, se ela tiver fim, porque também vai ser a mesma coisa. E elas também são profundas tal qual uma poça d'água, né? Porque elas não têm um objetivo, elas não têm uma motivação, elas não têm evolução depois de 5 livros da mesma série, porque não satisfeita em ler a mesma coisa sempre, eu ainda tenho que cair no esquema de pirâmide e ler 55 livros da mesma série de universo, tipo assim, o mesmo universo, de mesma fantasia. E aí também tem a questão do par romântico da protagonista, que também sempre vai ser a mesma coisa, tá? Ele também sempre vai mudar só a cor do cabelo e do olho e olhe lá, mas ele sempre vai ser um cara gostoso, de 2 metros de altura, que vai fazer tudo pela protagonista, e geralmente ele vem acompanhado de um enemies to lovers, né, que é um gênero ali de romance que acontece, que também fica um pouco saturado, porque eu entendo que Enemies to Lovers é muito bom, eu concordo muito, mas eu acho que ficar fazendo o Enemies to Lovers todos os livros de fantasia fica um pouco saturado também. Fora que a gente também tem que concordar que a maioria deles nem é enemies de verdade, sabe? Tipo assim, eles não são inimigos, eles não querem se matar, eles não são tipo de lugares diferentes, sabe? Tipo assim, com culturas completamente diferentes e não se entendem e por isso eles se odeiam ou têm um passado muito mais profundo. Não é. É realmente só, tipo, olhei pra sua cara e não gostei, daqui 5 dias eu vou estar te beijando.
Eu tô um pouco cansada disso, eu tô cansada desses mesmos personagens, tô cansada de mesmos universos, tô cansada do mesmo gênero. Eu acho que a minha solução vai ter que ser sair do TikTok realmente. E aí eu também esqueci de comentar, mas eu também gosto de livros de romance, mas eu só gosto dos livros de romance da Ali Hazelwood. Então, por que acontece isso, né? Eu acho que o meu primeiro contato com romance, de fato, um livro de romance, foi da Ali Hazelwood com A Hipótese do Amor, que inclusive foi uma psicóloga minha que me recomendou na época. E aí, eu gostei muito de Hipótese do Amor, eu fiquei apaixonada. Foi o meu primeiro contato com essa autora, e depois disso eu comecei a ler todos os livros dela, ou pelo menos uma grande parte dos livros dela. Só que a questão é, eu comecei a ter ranço de outros livros de romance sem nunca ter lido, de outros autores também. Eu nunca li nenhum outro livro de romance assim que eu me recorde, mas eu também não quero ler. E eu sei que existe uma polêmica envolvendo a Ali Hazelwood, porque todo mundo fala que os livros dela são todos iguais, e eu sempre passo um pano pra ela, mas eu também tenho pontos a considerar em relação a isso. Primeiro, essas pessoas são hipócritas, tá? Porque a maioria delas tá passando pano pra todos esses livros idênticos de fantasia, mas estão falando mal do meu livro da Ali Hazelwood. E segundo, sim, eu continuo passando pano pra Ali Hazelwood, porque pra mim, a profundidade das personagens femininas dela é muito maior do que o padrão que as autoras de fantasia fazem. E aí também tem outro problema, porque eu acho que eu não gostaria de romances de época, mas eu também a esse ponto tô aceitando qualquer coisa, tá? E de novo, isso significa que ninguém pode mais ler esses livros e qualquer coisa que for lançada desse tipo a gente vai cancelar na internet? Não, claro que não. Eu acho que sim, continua sendo uma leitura válida, igual eu falei. Porém, eu acho que é sim uma crítica importante tanto para os autores novos que querem se inserir nesse mercado, como para os autores que já estão nesse mercado e que podem se reinventar. E por que os autores não tentam escrever outros tipos de gênero? Por que não escrevem ficção científica? Por que não escrevem terror? Por que não escrevem não ficção? Existem autores de outros gêneros? Claro que existe. Mas geralmente esses autores eles não ficam tão famosos, tão estourados, não ganham esse reconhecimento, porque eles não são autores de fantasia e romance, que é o que tá em alta. E eu acho que, inclusive, pra quem escreve esses outros gêneros e é brasileiro, meu Deus, isso é muito pior. Porque aí que você não vai ganhar reconhecimento mesmo, porque existem vários baba-ovos de gringos que só ficam reconhecendo livros de fora, e aí quando você faz um gênero que já não é também muito visto, assim, que já não é muito reconhecido, isso piora muito a situação. O que me faz questionar também se esses livros de fantasia e romance que a gente tá lendo não foram escritos por comodismo. Eu não tô falando que os autores, eles não querem escrever essas histórias, que eles não desejaram, não planejaram essas histórias, mas eu acho que sim, o marketing, ele tá muito mais voltado para esse gênero hoje em dia do que qualquer outra coisa. E aí eu também fico me perguntando se essa falta de profundidade, essa falta de conteúdo que existem nesses livros de fantasia e de romance hoje em dia, elas também não vêm dessa cobrança muito forte dos fãs e das editoras de que os autores eles lancem 3 livros por ano do mesmo universo, sabe? O que é uma coisa quase impossível. Eu acho que quando você constrói o livro, você tem muito planejamento e muito estudo. Não é porque você lançou um livro que você vai parar de estudar. E eu acho que sim, sempre vai ter alguma coisa pra gente melhorar, principalmente em relação à escrita. Então eu acho que essa é a principal parte em relação aos estudos que eu digo quando você faz um livro novo. E eu acho que até mesmo esperar um pouco da crítica, sabe? Ao invés de você já lançar um livro e começar a escrever o próximo, espera a crítica, vê o que você pode melhorar, vê se tem alguma coisa no seu personagem que faltou, vê se você pode, meio que acrescentar isso no segundo livro e nos próximos, pra sempre ir melhorando a sua série de livros. Mas parece que as pessoas, elas são mais imediatistas a partir de... não a partir de agora, né? Mas eu acho que foi, uma evolução com o que aconteceu em relação aos vídeos verticais, né? Com o 2x, todo mundo colocando os vídeos em 2x, acelerando tudo, preciso disso agora. E isso não se dá só na internet. Isso acontece também com os livros, só que a questão é, nos livros você não pode colocar ele no 2x, a não ser que você esteja ouvindo algum livro, né, um audiobook. Mas ainda assim não vai ser a mesma coisa pra mim, tá? E eu também acho que essa questão de redução de conteúdo acaba prejudicando também com falas desnecessárias, cenas desnecessárias ou repetidas, e aí acaba que fica uma leitura chata, não fica uma leitura muito dinâmica. Os personagens, eles acabam falando 5 vezes diferentes na mesma cena, deixando claro aquilo que eles querem fazer, o que vai acontecer, sem deixar o leitor também tentar descobrir as coisas sozinho e ir pensando em conjunto com os personagens. Ou seja, parece que a gente também não tá desenvolvendo o senso crítico. Como eu disse, provavelmente vou me retirar um pouco do TikTok pra pegar essas indicações, ou então eu vou tentar pegar indicações um pouco mais diferentes, que eu não veja
a todo momento ali, que não realmente vai virar um famosinho do TikTok. Não significa que eu vou parar de ler os livros que ficam famosos no TikTok, tá? Até porque eu gosto de ler esses livros. Eu sei que parece que não, porque eu sempre venho aqui reclamar deles, e igual eu tô fazendo agora, eu tô reclamando um monte deles, mas eu juro pra vocês que eu não faço só por conteúdo, mas eu também faço porque eu gosto, e eu gosto de reclamar. Quando eu falo que eu gosto de reclamar, é porque eu gosto de reclamar. Eu vou reclamar desde a primeira página até a última, mas eu vou ler, eu vou terminar de ler, mas eu vou terminar de ler reclamando. É só essa a diferença. E eu acho que as coisas, elas parecem iguais e parecem mais saturadas assim por conta da internet, porque a gente tem mais acesso do que antigamente. Então, por exemplo, as pessoas parecem que agora todo mundo tá tentando ser influenciador, criador de conteúdo, e por isso eu não vou chegar nem a tentar, então. Parece para algumas pessoas que a sua fanbase de um jogo, de um anime, de um desenho que você gostava, cresceu absurdamente do nada, assim, mas na verdade é só porque as pessoas começaram a se comunicar mais na internet. Assim como parece que todas as ideias que você tem, que você acha super criativo, as pessoas já estão usando, na verdade, porque você só estava em uma bolha da internet e não sabia que isso existia em outros lugares com outras pessoas fazendo. E tudo isso também se dá em relação aos livros, porque esses livros, geralmente, eles são feitos do mesmo gênero, pelo mesmo, tipo, vindos do mesmo lugar também. E é muito difícil você ser 100% original hoje, porque, pô, a gente tá aí na Terra há trilhões, bilhões, quatrilhões de anos, assim, e aí a gente já teve muitas ideias. Você não vai ser 100% original. E é claro que eu não descarto as outras problemáticas que eu trouxe aqui. Eu acho sim que muitos autores, eles acabam sendo acomodados no que eles fazem. E eu acho também que muitos são cópias e mais cópias dos outros, e a gente fica tipo com um livro com várias cópias mal feitas dentro de um só. E a questão é, você não vai ser 100% original, mas você não precisa ser 100% original. Você pode tentar mudar um plot que já tá batido e dar um outro rumo pra ele, olha só que coisa. Ou então tentar não lançar ele na hora, né? Tipo, esse livro aqui tá bom, mas eu posso melhorar. Claro, tendo sempre isso em mente de que você sempre vai se criticar mais do que o normal. Mas conversando isso com as editoras. Então, olha, eu queria fazer essa proposta aqui. Como vocês acham que eu posso melhorar? Então ainda tem isso aqui pra corrigir, então vamos segurar um pouco, não vamos lançar agora. E aí você entrega um bom conteúdo. Vou dar um exemplo pra nós leitores, tá? Não tô nem falando de escritores. Você, leitor, quando você vê um plot batido e aí você pensa em reescrever ele. Se fosse eu daria um outro rumo pra esse plot. É isso. Eu vou dar um exemplo. Plot de gravidez. Um dos mais odiados no mundo dos leitores. Por que ao invés de você fazer uma gravidez, que geralmente já vai ser esperada pelos leitores, no final de alguma história feliz, onde o casal tá super feliz com a chegada do bebê, por que vocês não fazem um plot de gravidez por conta de política? Ou então, por que um plot de gravidez onde nenhum dos dois quer o bebê? Então, por que um plot de gravidez onde você pode aprofundar essa questão da maternidade, falando sobre as dificuldades em relação a isso, como as mulheres, elas se sentem mal, como elas se sentem frustradas, como elas se sentem confusas, é uma choradeira e hormônios à flor da pele. E ainda tem essa questão do final feliz que eu acabei de lembrar. Gente, final feliz, sabe? Todas as histórias precisam ser felizes? Não precisam. E eu sei que é triste, mas existem histórias tristes na vida real, quem dirá nos livros também. A gente não precisa ficar só no final feliz. Por que o final feliz me irrita? Porque todos os livros têm um final feliz, porque todos eles vão ser resolvidos. A gente sabe que depois de uma tragédia vai vir um arco-íris, ou seja, a gente tem a previsibilidade. O que eu mais gosto dentro dos livros é ser feita de otária, tá? Eu adoro sair como trouxa das histórias. Eu gosto muito quando os personagens me fazem de palhaça, porque eu gosto muito de não ter essa previsibilidade. Então, com 10% da história lida, eu vou sim tentar acertar o plot do final da história, porque geralmente ele tá batido, então eu sempre faço isso com os livros que eu leio, e eu adoro quando não acerto. Por favor, façam mais. E eu odeio final feliz, gente, eu odeio final feliz. Ou então você pode fazer um final feliz, só que com algumas tragédias a mais ali, pra ficar bem fudido no final mesmo. Eu adoro livros assim. Mas foi um dos motivos, o final feliz forçado é um dos motivos pelo qual eu me recusei a ler mais livros da Colleen Hoover, porque ela só faz final feliz forçado, e isso me irrita profundamente, tanto que eu tenho um vídeo só falando sobre isso aqui, porque pra mim não faz sentido
nesse livro, que é o mais famoso que ela tem, né? Um dos mais famosos, que é o É Assim Que Acaba, onde o cara, ele não sofre nenhum tipo de consequência e a mulher, né, a protagonista, ela vive a vida bem tranquila e deixa o cara ver a filha como se nada tivesse acontecido. Pra mim, não faz sentido ela estar bem depois de todos os traumas que ela sofreu. E não é sobre você ser otimista e você ser positivo, sabe? Pra mim, não é também sobre ela ser burra ou enfim. Porque pra mim, essa autora, ela não tá pegando uma problemática da sociedade falando sobre isso. Ela não tá mostrando como as mulheres, elas realmente sofrem com isso em silêncio e acabam não denunciando. Ela simplesmente pegou uma história que é muito fodida, que fala de um tema muito sério e muito delicado, e fez um final feliz acontecer com isso. E eu sei que muitas pessoas não gostam de ler livros com finais tristes porque falam que meio que vão pros livros pra fugir da realidade, e aí nos livros querem que as coisas deem certo e aconteçam coisas boas. Mas eu acho que esses livros que têm um final triste, têm um final que não é tão feliz assim, eu acho que eles também deveriam ser mais reconhecidos, porque, de novo, não é que eles não existam, mas é porque as pessoas não reconhecem eles. E depois de reclamar horrores, eu digo que sim, eu vou continuar lendo esses livros que eu estou reclamando. E isso porque, de novo, eu não acho que esses livros, eles devem ser dizimados da face da terra, ninguém mais pode ler eles, não podem ser feitos mais conteúdo sobre eles, não é assim que as coisas funcionam. Eu sim vou continuar fazendo meu conteúdo, o que significa ler estes livros, mas esse vídeo foi feito como um desabafo, porque eu estou de ressaca literária, justamente porque eu estou lendo a mesma coisa há muito tempo. Eu vou continuar reclamando sim dos livros, eu vou continuar trazendo os pontos que eu acho necessários em melhorar dentro dos livros, eu vou fazer tudo o que eu faço normalmente, eu vou falar mal sim dos fãs malucos que não tem nada melhor pra fazer a não ser ficar falando mal e comentários negativos em vídeos da internet que falam mal do seu livro favorito, enfim. Mas sim, por favor, deixem nos comentários desse vídeo as recomendações de novos livros, de preferência um que eu nunca nem sequer tenha ouvido o nome, o que significa que não me venha com um livro que você viu no TikTok e coloque neste comentário, eu não quero isso. Mas é claro, eu também vou dar uma chance pra alta fantasia sim, tá? Tanto que já estava nos meus planos desse ano, que já tá na minha lista de leitura, que eu também fiz um vídeo sobre isso, onde eu vou sim tentar ler Senhor dos Anéis pela primeira vez, porque eu nunca li esse livro, apesar de gostar muito do filme. E é isso, me recomendem esses livros aí, eu vou dar uma olhada nos comentários. Se tiverem alguma coisa pra falar sobre isso também, se vocês concordam ou não concordam com esse vídeo que eu fiz, se tem alguma problemática, se tem alguma coisa que eu esqueci de falar ou alguma coisa que eu falei que vocês não acham certo, fica aí à vontade que eu também vou ler os comentários.